Pois é, meus caros alunos, então chegamos a esta era, a era que tanto se falava e que tantos queriam, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas o que há de diferente? Por que é tão exaltada esta era, não é mesmo? Primeiro, porque foi quando a pessoa começou a pensar sobre si. Antes disso, não havia pensamento sobre si. Você simplesmente seguiria a Deus. Vamos lembrar, aquele momento era politeísta, ou seja, era um momento de deuses. Se, por exemplo, eu sou um súdito de Atena, o que Atena falar, o que disserem que Atena disse, é o sagrado. Se me disserem que Zeus foi o mandamento, também é sagrado, não vou questionar. Até tomar um café que é bom, né? Ou uma Coca-Cola. Só que depois de toda aquela era pré-socrática que tivemos grandes problemas, e eu não vou regravar porque aqui comigo é tudo natural mesmo, nós obtivemos um maior fixar. Primeiro, quem somos, de onde viemos. Tudo aquilo discutimos, né? No flashback aí, já deve ter passado. De onde viemos, se é o fogo, é o ar, é a água, o que é a base da nossa vida? Hoje eu pergunto para você o que é a base da vida para você. Muitos podem me responder, Deus. Outros podem me responder, são átomos, nós somos átomos. Existe uma resposta correta? Não. Você vai responder aquilo que você verdadeiramente se sente ser. Esta é a maior questão. Lembrando que, quando eu perguntar em alguma prova, quando um avaliador perguntar em alguma prova, ele não quer saber a sua opinião, ele quer saber a opinião com base nos estudos. Então, se você colocou no base nos estudos, aquele livro, aquela tese, aquele filósofo, é com base nos estudos dele, tá? Não vamos confundir, gente, por favor. Seja para filosofia, para sociologia, até mesmo para interpretação de texto, que muitas vezes acontece. Acontece constantemente isso. A pessoa lê, até mesmo quadrinhos, tem uma interpretação e ele faz a pergunta, qual o significado disso? Ele não quer saber o significado para você, ele quer saber o significado para ele de modo geral, como se aquilo estivesse no Jornal Nacional. Pois é. Enfim, meus caros, não tem a roupa da Grécia, tem uma roupa carioca. Mas queria eu estar com aqueles panos da Grécia porque estaria mais à vontade, mais leve e menos calorento. Mas saímos do período naturalista para o período humanístico, muitas vezes conhecido assim, porque houve um questionamento e um desenvolvimento da ciência. E sim, a gente tem as escolas, porque é necessário. Isso daqui é o resumo do resumo do resumo, tá? Para ficar mais fácil para todos. Vocês lembram que estudamos anteriormente sobre as escolas? Essas escolas que foram fundadas? Não foi tão fácil fundar essas escolas. Elas foram muito questionadas, porque seriam escolas científicas contra os deuses. Eles estariam contestando os deuses. Então imagina, pessoas de poderes aquisitivos não querendo aquilo. Porque é mais fácil uma pessoa não pensar e ficar submissa a questões econômicas, como temos hoje em dia, e que o que queremos sair, vamos torcer, do que pessoas começarem a refletir, a pensar, a questionar, e toda a economia começa a se mudar. Bem, tínhamos as escolas jônicas, que foi no século VI, bem no começo, sendo a famosa escola de Tales de Mileto. Passei uma imagem para ela de vocês, belíssima, ainda temos vestígios. A escola de Pitágoras, que era a escola primordialmente representada pelos números. Claro, né? Pitágoras, fórmula de Pitágoras, isso daí vai para sempre na vida. E temos a escola de Xenófanes. É um nome meio difícil mesmo. Xenófanes, gente. Gravem bem isso na cabeça. Xenófanes. Lembrem como se fosse um palavrão, porque é um palavrão, só que uma palavra de grande extensão, tá?
O Xenófanes ele tinha a tese o quê? De todos sermos um ser uno, um ser unificado, um ser imutável. Ou seja, você nasce de um modo, você é de um modo, mas você é. O seu interior é daquele modo. Mesmo que você tente mudar por diversas questões, mesmo que você mude por diversas religiões, vai se manter aquela essência dentro de você. Haverá um atrito dentro de você, mas tudo girando para que aquilo venha a fluir. Pitágoras já tem aquela famosa tese que conhecemos através dos números. Tudo entra em um determinado equilíbrio, né? E o lado religioso, com isso tudo, imagina, né, gente? Foi, em decadência. Não o lado cultural como nós temos hoje, mas a religiosidade que tinha extrema, aonde ela mandava, ela comandava e ela dizia. Então, a autoridade religiosa naquela época era um rei. Era um rei. E você não podia questionar. Se falasse que era um mandado dos deuses, que era um jeito dos deuses pensar, você era obrigado a pensar daquele modo. Lembra que eu comentei com vocês sobre esses 4 elementos? Terra, água, fogo e ar. Não estou falando de Avatar, que é meu desenho preferido. Mas eu estou falando da escola pluralista. No caso aqui, a gente não pega o lado naturalista para falar que é a essência, mas sim como base. Nosso corpo tem as 4 essências dentro dele para funcionar. Então, algumas pessoas às vezes até pensam, nossa, mas eu tenho fogo dentro de mim? Pode ser que em outro sentido, mas no sentido exato da chama não, e sim de algo que aquece, mantém o seu corpo com aquecimento lógico, né, que é a temperatura do nosso corpo atual, para manter-se vivos, porque um corpo congelando não fica vivo, tá bom? E isso fez o quê? Desenvolveu o lado biológico. Tá vendo como é que a filosofia está presente em todos os valores? Bem, vamos lá. Papai Platão. Muitos gostam de encher o bico, não é mesmo? Papai Platão foi o responsável pela razão no Ocidente. No Oriente, ele estava mais afastado nessa época, tá? Mas já estava desenvolvendo sim. Lembrando, caiu na prova. Em que época que a gente está? Não estou falando mais da época do século VI, e sim do século V. Vamos ter cuidado para não confundir isso novamente, tá? Século VI, pré-socrático. Ou antigo. Século V, era socrática. Ou alguns podem até dizer pré-moderna, tá bom? Porque foi um grande desenvolvimento que fez essa troca aí social. Era afirmado que tínhamos 3 níveis fundamentais: o conhecimento sensível, o discursivo e o corte experiência sensorial, ou seja, é a vivência. A vida nos traz a transparência e a vida nos traz o conhecimento. Por mais que quiséssemos decorar, nada poderíamos fazer, apenas repassar. Inclusive, tudo isso foi tão colocado à prática que demoramos para ter registros oficiais. Temos questionamentos se a filosofia não existiu há muito tempo antes disso. Mas foi nessas eras, ou melhor, séculos, que tivemos registros oficiais. Infelizmente, perdemos vários por catástrofes e até mesmo guerras. Existiam 3 ápices que caracterizam, que inclusive foi mencionado em vídeo anterior introdutório: a beleza, a proporção e a verdade. Quando falamos em beleza, as pessoas pensam logo aqui, né? Se sua maquiagem tá boa, se sua aparência tá boa, se tá perfeito, se tá bonito, tá feio, tá bonito. Só que no caso, a beleza que ele se refere aqui, a beleza intelectual. Eu te pergunto, como que está a sua beleza intelectual?
Não me refiro a certificados, diplomas e coisas que temos hoje em dia no consumismo. Mas você conhece a si mesmo? Eis a pergunta. A proporção, tudo está proporcional? Muitas vezes a gente acaba se colocando em uma proporção tão intensiva acima do que nós mesmos somos. Nós temos que se superar, sim, desenvolver, mas de modos proporcionais. Vou estar aqui como exemplo. Às vezes a pessoa nunca foi estudar e, de repente, ela quer fazer 10 horas por dia para um concurso. Bem, se fosse uma questão de autoconhecimento, autoajuda, análise, eu diria, nossa, vai lá, ótimo. Mas infelizmente não posso falar desse jeito. Temos estudos neurocientíficos hoje em dia, e também respeitando aqui dentro da filosofia, tudo é proporcionalmente. Então, se você não tem o hábito de estudar, comece estudando 30 minutos, depois vai colocando 1 hora, vai aumentando. Veja a proporção do seu corpo, veja também qual que é a beleza que isso tudo vai lhe trazer. O lado do conhecimento, o lado do desenvolvimento, tá? Não, beleza não é só mais aqui não, tá? É o lado filosófico. E claro, não deixando de falar o mais importante da época, a verdade. A verdade é uma coisa muito questionável, uma coisa que muitos têm diversas teses. Eu pergunto para você, qual que é a verdade para si? Qual que é a verdade da sua vida? Quem você é verdadeiramente? Qual que é a verdadeira beleza que você tem como primórdios? O que é o verdadeiro sentido da sua vida? São questões que foram muito debatidas e muito reprimidas durante toda a história. A gente está falando de uma época antes de Cristo. E até hoje ainda temos muito a se reprimir. Aqui realçando essa parte é principalmente de Platão, tá? Olha só, por que eu sempre peço? Nós tivemos 36 diálogos, 13 epístolas, total de registros da época. E cada vez mais vamos encontrando. Temos historiadores maravilhosos que vão recheando cada vez mais tudo isso. Existia 3 tipos de alma categorizados. Lembra que antigamente era tudo natureza, era tudo ar, era tudo fogo? Ah não, uma planta ela vive da base de uma água. Agora não mais. Aquela planta ela tem uma alma. Ela não é a base de água. Ela não é a base de terra apenas, como muitos filósofos acreditavam. Ela não é mais somente a base de cálculos da simetria que vai formando ela de uma maneira maravilhosa. Você também não. Justamente por isso é que foi categorizado nessa época. Que a alma concipiente, que normalmente são vegetais, plantas, frutas, tá? A alma irredutível, que são os próprios animais, e a alma racional. As almas irracionais, como muitas vezes são ditas os animais, nessa época não se utilizava esse nome. Por quê? Quando você falava irracional, significava que você estava falando um ser bruto e sem sentido. E muito era admirado os animais naquela época, tá? Não tanto quanto hoje deveria ser, por todos, mas constantemente. Porque eles tinham um instinto de sobrevivência que porventura ainda existe até hoje, mesmo com toda a distância de tempo, ainda prevalece e é passado adiante. E o lado racional, que é para ser usado, e tomara que todos usem, por favor, que é o lado do ser humano. Vamos lembrar aqui também um pouquinho dessa história, que a gente vai ver constantemente, que nessa época a gente tinha essas escolas maravilhosas, só que não é como se entra hoje em dia. Você vai lá, faz uma redação,
não vou falar uma redaçãozinha, né? Porque tem redações que são bem perplexas, uma prova e pronto, passou. Você tinha que convencer por que você é digno de entrar e de ingressar. E não é um discurso, não. Você tem que já ir com uma tese, já ir com um questionamento. Mesmo se você não fosse um graduado ou algo do tipo, independente se você fosse um mega milionário na época, existiram sim filósofos de grande classe social, mas eles também tiveram que provar que tinham uma tese. Hoje em dia a gente sabe muito bem que não é bem desse jeito. Se você tiver condições financeiras, você simplesmente vai lá e paga e pronto, acabou, tá tudo resolvido. Se você não tem, bastante prova, bastante coisa, bastante testes. E as verbas públicas estão cada vez mais carentes. Veja que as coisas na sociedade parece que se reverteram. Né? Nesse algum ponto, em vez da gente progredir utilizando aquele mesmo modo, a gente pegou aquele exemplo maravilhoso grego, romano e fez o reverso dele. Será que isso não causou danos a gente? Será que isso não mudou tanto a acessibilidade? Porque tinham pessoas dessa época que nada tinham, se tornaram grandes pensadores, grandes pesquisadores, que porventura temos conhecimentos científicos até hoje para utilizar. Vamos tocar um pouquinho num outro rapaz maravilhoso. Aristóteles. Aristóteles ele também é conhecido como pai da metafísica, porque Aristóteles ele não somente mexeu com a cosmologia, mas também com o lado matemático. Ele foi destinado ao grande público. Não é que ele tinha receio, mas ele já era focado a pessoas, a apresentar pesquisas a grandes meios, a grandes aquisitivos, a grandes poderes. Há pessoas que digam e venham até mesmo a contestar. Mas, principalmente, na hora que perguntarem numa prova ou vestibular, por favor, responda. Voltado ao grande público, voltado à metafísica. A metafísica é uma era depois da física. Como já mencionado anteriormente, isso daqui, ó, estamos vivendo. E vai sair o barulho de fundo. Essa é a metafísica sonora, tá bom? Que ela saiu do mundo físico e foi para o mundo digital. Olha só, mais um exemplo, né? Vamos pegar as catástrofes e colocar como realidades. Acho importante. A metafísica, lembra, quatro pontos. Ela indaga a causa do princípio e das causas, indaga o ser enquanto ser, investiga a substância e investiga a substância sensível. Explicando melhor, o que causa essa metafísica? Para que ela existe? O que ela seria? Qual sua função? De que ela é feita? E principalmente, quão sensível ela é? É como se eu gosto sempre de pegar a internet como exemplo. O que é a internet hoje para vocês? Para que ela serve? Ela não é uma dimensão? Ela não é uma metafísica também? Ela é feita de que tipos de substâncias? De codificação, que faz a gente se comunicar, né? Que bom, porque se torna mais acessível. Eu acho importante realçar aqui a todos vocês, Aristóteles, apesar de tudo, ele sempre tinha uma frase bem curta. Dizer o que é e como é. O que é. Lembra sempre disso. O que é. O que é isto? O que é aquilo? Para que é? Então muita gente acaba confundindo aquele tudo sei que nada sei com o que é. Cuidado. Cuidado que na hora do vestibular, essas coisas que pegam. Então é isso que vem aquele momento. Professor e os outros, cadê? Bem, eu tenho aqui uma linha do tempo, vamos dizer assim, de cola, que eu vou passar para vocês depois, digitalizada, tudo certo.
mas somente depois daquelas atividades feitas, porque quero ver os escritores pegando além de Aristóteles, Sócrates e entre outros principais. Quero ver pessoas pegando coisas mais profundas. A gente tem até mesmo que ele é o pai das origens. Observação, olha lá, não vamos confundir Tales com pai da filosofia, fundador, porque ele incentivou o pai das origens. Começaram a pesquisa é uma coisa, ter origem é outra, porque é quando você encontrou um sentido, ok? Temos o anismo, que veio de Atenas. Temos epicurismo, que era da filosofia lógica, filosofia física e filosofia ética. Sim, filosofia física daquela que estudamos, que poucas pessoas gostam dentro daqueles cálculos, tá? Temos a época do estoicismo, nós vamos estudar época por época, né, que foi do Império Romano, que é um pouquinho diferente da Grécia, já tem suas diferenças, é outro império. Não vou regravar 20 minutos, dá para escutar, vão escutar a sociedade também a questionar e reclamar de fundo. Né? O estoicismo ele principalmente foi da era cristã dentro de Roma, então teve bastante participação, bastante importância. Por enquanto, eu não quero que sejam tão focados nisso, porque a gente está fazendo uma varredura por cima, certo? Neoplatonismo, né? Platonismo, Platão, né? Que foi na Alexandria, no Egito. Inclusive, quem pegou Platão aí, fazendo um pouquinho sobre ele, viu que ele fez a pesquisa principalmente aonde? Ele saiu da Grécia, ele saiu de Roma e foi ver sobre essas técnicas e as teses egípcias. Bem diferente. É uma grande viagem. A gente vai falar mais da Spinoza na filosofia moderna, tá? Que é mais interligado a ela. Bem, a filosofia na Idade Média, já na Idade Média, ela começou a ter um outro significado, que ainda, vamos dizer assim, ela começou a se tornar uma filosofia meio retrógrada, porque era um filosofar na fé, e que a razão e fé andavam juntas, e que você ia fazer o filosofar mesmo não crendo. É o que a gente chama da filosofia da Idade Média, tá bom? Então assim, não vamos confundir achando que é tudo igual. Elas são interligadas, irmãs, mas são épocas diferentes. Vamos dizer que a filosofia ela teve uma abertura de mente muito gigante, só que depois acabou sendo fechado pelas questões extremas do cristianismo. Não estou julgando, não estou condenando, deixando bem claro. Eu estou relatando questões que aconteceram, inclusive há também contribuições, que vamos ver na Idade Moderna. Mas a gente teve um grande fechamento. Por quê? A gente saiu daquele politeísmo, né, de deuses, que foi tanto questionado, que foi tanto tirado, e entramos para um monoteísmo, que porventura ainda vivemos até hoje. A gente acredita que existe somente um ser supremo chamado Deus, ou em outras culturas tem outras nomenclaturas, mas normalmente essa nomenclatura em português, God, Allah, entre outros nomes, que porventura se assemelha. Então foi um intervalo de época que acabou meio que se chocando, tá bom? Então cuidado, muito cuidado para não confundir, não colocar o seu lado pessoal em redações, em questões discursivas e principalmente redação oficial, gente.
Quando falar uma época, quando colocar uma época, uma tese, coloque com base, ou você vai ter duas escolhas. Ou ele vai falar para você colocar com base em dados científicos, ou de um modo filosófico. Eu sempre aconselho as pessoas a colocar de um modo filosófico. Você sabe por quê? Por quê? Pega um pouquinho do lado científico e pega um pouquinho do lado social. Você fica ali, ó. Não é que você fica indeciso, você sabe se posicionar entre eles. Você sabe respeitar ambos os lados. Você não se posiciona extremamente nem a um lado nem a outro. Você demonstra intelectual. É uma dica que eu deixo. Eu espero que venha valer muito a pena. Eu sei que existem pessoas com culturas, eu sei que existem pessoas que são extremamente científicas. Eu tenho companheiros de estudos bem diversificados. Então eu sei como é que ele dá. E muitas vezes acabam não tendo bolsas, não tendo apoio para pesquisa, não tendo estruturas, porque colocam demais por um lado, demais para o outro. E não param para se posicionar ao meio da sociedade. Então, nessa parte também, quem é mais do meio cristão vai saber do que eu estou falando. Agostinho. Também vem a era pré-agostina. Pré-agostina. Cuidado com a palavra. Muitas vezes vem pegadinhas. Vem pré-agostinho. Não é pré-agostinho, é pré-agostina. Tá? Que foi, no caso, a era do Novo Testamento até o século XVIII, enfim. Já aí vem a era pagã, que vem na próxima semana. Nas cenas dos próximos capítulos. Que a razão é a fé. A fé é a razão. Só que isso começou bastante na Idade Média. Quem já deu uma passeada lá na Idade Média, através de filmes, séries, vai ver que era uma era muito predominante pelo catolicismo, principalmente aqui no Ocidente. No Oriente era bem cultural mesmo, as religiões orientais são bem rígidas, né? Por isso que a gente tem essa separação até hoje. Então, assim, muitas coisas deixam de ser entrelaçadas por conta disso. Gente, isso é um resumo. É um resumo. Mas agora, eu quero saber de vocês. Como é que vai ser? O que vocês são? Quem vocês são? Com quem você se identifica dessa era? Por que você se identifica nessa era? Vamos lembrar que século V, tá? O nosso maior foco é o século V. Então, eu tenho muito cuidado, porque é uma coisa que eu vi na era pré-socrática, para não trazer para 2023, para não trazer para o século XVIII, XIX, porque foi visto assim. Gente, lembrem do século V, tá bom? É isso. E vamos para o momento de questões. Vocês podem esclarecer dúvidas, podem questionar, podem expressar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês concordam ou não, o que você acha que eu poderia melhorar, até mesmo determinadas teses. Vamos lá!